resposta aí sobre melatonina. Vamos colocar alguns pingos nos is, tá bom? Esperando alguém chegar aí e a gente já começa. Olá, pessoal. Alguém entrando? Alguém aí? Se alguém tiver aí e puder me avisar que está me ouvindo, eu agradeço, tá? Eu já começo. Resolvi abrir essa live aqui para pontuar algumas coisas sobre melatonina. Eu dei uma resposta para uma pessoa e eu fiz, talvez me entender mal, né? Parece que a resposta parecia ser óbvia demais, mas não é óbvia. Melhor explicar direitinho aqui, tá? Tá me ouvindo? Áudio ok? Áudio ok, show, vamos lá. Ó, você me perguntou assim, doutor, que hora que eu tomo melatonina? Foi algo do gênero, né? Eu falei, hormônio do sono, coloquei pra ela, né? Você toma, então, logo antes de dormir, né? Como se a coisa fosse bastante simples. E ela mas não é. Então, veja. Ela, na verdade, se a gente for ser um pouco mais detalhista, a melatonina não é o hormônio do sono. Ela é o hormônio da noite. Tá? Ratinho, por exemplo, não dorme de noite e ele produz melatonina de noite. Tá? É claro que a gente usa ela para ajustar o sono. É claro que em seres humanos ela tem um efeito de indução de sono, sobretudo em doses mais altas, ela vai começando a ser bastante sedativa, né? Mas na verdade verdadeira, a função da melatonina não é induzir o sono, é, na verdade, imprimir um ritmo. Como assim? Ela aparece de modo circadiano, isto é, ela aparece de modo a variar ao longo de 24 horas. Então ela tem ali 12 horas mais ou menos onde ela aparece ou deveria aparecer, né? E umas 12 horas ali que ela não aparece. Como é que a gente produz melatonina? Melatonina a gente produz através de serotonina. A gente produz 5H, na verdade triptofano produz 5-HTP, 5-HTP produz serotonina, serotonina no escuro, este é o ponto. Quando a gente está no escuro, tá? Não tem incidência então de luz nos olhos, tá? No nervo óptico. Você começa a produção, portanto, de melatonina lá na glândula pineal, lá no centro do cérebro. Tá? Então, ela é, na verdade, um hormônio não que a gente produz quando está dormindo, é um hormônio que a gente produz quando a gente está no escuro. Tá? Então, ela é o hormônio da noite. Aí, repito, o ratinho produz melatonina de noite, mas não dorme de noite. De noite ele está acordado, né? Ele dorme de dia. Então, a resposta correta é esta. Não é que ela é um hormônio do sono, ela é um hormônio da noite. Tá? Só que, evidentemente, a gente está suplementando melatonina em geral para melhorar um pouco a qualidade de sono. Por quê? Porque a gente, né, da 9 horas da noite, 10 horas da noite, a gente está exposto à luz. Era para nossa exposição da luz acabar que horas? Ali 6 da tarde, 7 horas da noite, já era para não ter exposição à luz. Né? E aí a gente começa a produção de melatonina nessa fase. A gente deveria começar a produção de melatonina nessa fase quando a gente não é exposto à luz. E é interessante que assim, luz de fogo, luz de vela, esse tipo de coisa não impacta na produção de melatonina. Agora essa luz nossa aqui, computador tal, isso impacta. Tá? Então antigamente, quando não tinha luz elétrica, né? Quando o pessoal ficava mais no fogo da lareira, no fogo da vela, eles tinham essa produção de melatonina. E aí, ela aparecendo a cada 12 horas, porque a cada 12 horas a gente deveria estar no escuro, né? Ela imprime um ritmo no organismo. Essa é a função dela. A função dela não é dar sono. A função dela é dizer para o organismo que está de noite, que está escuro. E dizer para o organismo que está escuro, que está dia, que está noite de novo, que está dia de novo, imprime um ritmo em diversas funções do nosso organismo. Por exemplo, na produção de cortisol. Sabe, cortisol, o hormônio do estresse que a gente produz, né? Quando está estressado, tudo bem, né? Mas a gente produz ele quando a gente antes da gente acordar. A gente tem também uma produção circadiana dele. A gente tem um pico, a gente deveria ter um pico de cortisol antes de acordar, né? Então, quando você acorda bem disposto, em geral você acabou de ter um pico de cortisol e você consegue passar por esse estresse, que é a passagem da vigília, do sono para a vigília, tá? Só que é o seguinte, a melatonina é quem regula
a maioria dos ritmos do nosso organismo. A presença de melatonina no organismo, a presença no momento certo e a ausência no momento certo é que regula esse ritmo, né? Se você não tem esse ritmo regulado, um monte de coisa começa a ficar fora do lugar, como por exemplo esse pico de cortisol. Aí o camarada tem dificuldade para acordar, fica mais ativo durante a noite, aí ele vai falar, não, é que eu sou tenho um ritmo invertido. Cara, na maioria das vezes não é, na maioria das vezes é que você se inverteu ali, né? Perdeu esse ritmo, você está tendo um pico de cortisol ali no final do dia. Aí você tem mais disposição no final do dia, você tem vontade de doce no final do dia e assim por diante, tá? Então, o ideal na suplementação de melatonina é também imprimir ritmo, tá? Então, não é legal ficar usando melatonina cada dia no horário, tá? Não é legal você usar melatonina para induzir sono. Então, você fala, pô, não dormi aqui, tô há 3 dias sem dormir, então vou tomar uma melatonina e vou dormir aqui de tarde. Tá errado. Não é legal. Não é que tá errado. Não é legal você fazer isso a longo prazo. Por quê? Porque a melatonina, repito, é o hormônio então da noite. O ideal é você tomar ela de noite, tá? De noite. E aí, antes de dormir, para você ter uma melhora da qualidade de sono. Renan, eu sou trabalhador noturno. Eu trabalho invertido. Todos os dias, tá? Eu trabalho da meia-noite às 6 da manhã. Todo santo dia e durmo durante o dia. Pô, no teu caso, talvez você usar melatonina durante o dia, né, seja interessante, porque você, né, pela tua rotina, você está forçando o seu organismo a ter um ritmo invertido. Então aí nesse caso, talvez compense você marcar o ritmo ao contrário. Tá? Eu não sei se eu estou explicando, se está muito difícil aqui. Se tiver essas perguntas que eu posso responder, tá? Mas eu estou aqui, ó, repito, eu respondi acho que de modo muito leviano a uma pergunta ali, eu estou tentando me corrigir, tá? Então melatonina, melhor definição dela, não é hormônio de sono, é hormônio da noite. Tá? Principal função de melatonina não é indução de sono, é imprimir ritmo. Tá? Então, acabei de atender um médico aqui que ele faz plantão 2 vezes na semana. Eu falei, cara, na boa, e trabalha até tarde nos outros dias. Eu falei, começa a tomar melatonina todo dia, 9 da noite, né? Para você imprimir algum ritmo. E aí, mesmo no dia de plantão, você toma. Porque dose baixinha pode ser que não dê sono. É que vocês estão acostumados com aquelas doses de cavalo, né? Aquelas 2, 3, 4, 5, 6, 10 miligramas, 20 miligramas. Pô, aí dose de cavalo você vai ter um efeito de sedação muito grande. Agora, dose baixinha, né? Não estou recomendando aqui para ninguém, tá? Só fins didáticos, tá bom? 0,2 miligrama, né? Que são 200 microgramas, 0,4, 0,5, até no máximo ali 0,7. A gente está falando de uma dose que é fisiológica, tá? Ela pode não induzir muita sonolência, talvez um trabalhador de plantão consiga usar ela de noite e não ter sono, tem que testar, e continua imprimindo ritmo. Porque essa falta de ritmo, essa variação de ritmo, é o que prejudica muito o trabalhador noturno, trabalhador de plantão, gente que inverte escala, né, inverte horário. Então essas pessoas começam a ter uma tendência a síndrome metabólica, resistência à insulina, apetite descompensado por doce, cansaço e assim por diante, né? É por quê? Porque todo o metabolismo está fora de ritmo, porque perdeu essa exposição adequada de melatonina, que é o que dá o ritmo fisiológico. Tá bom? Então foi só um adendo aí àquela resposta, tá? Eu acho que eu fui um pouco leviano, consegui explicar melhor em vídeo aqui. Vou deixar salvo e anexar lá nos stories, tá bom? Compartilhei para quem precisa entender melhor sobre melatonina. Um abraço, gente, fique com Deus e até!